Atos capítulo 2, do verso 16 ao verso 21. Os irmãos acharam na Bíblia? A palavra de Deus diz: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Pai querido, obrigado por estarmos juntos na Tua casa. Chegarmos a este lugar com o desejo de ouvir a Tua palavra, que nos edifica, que sustenta a nossa vida, Pai, que nos mantém de pé. Por isso te pedimos em oração que o Espírito Santo possa ministrar a cada um de nós essa noite a verdade da Tua palavra, que ela nos seja revelada para a edificação da nossa vida espiritual. Fala conosco, Senhor. Nosso interesse maior é ouvir a Tua voz, não as doutrinas do homem nem do mundo, mas a palavra de Deus, a palavra que sai da Tua boca, que sustenta, que mantém, que alimenta cada um de nós. Te pedimos isto em oração. Eu entrego a minha vida em Tuas mãos e peço ao Senhor que eu seja um instrumento Teu, que a unção do Espírito Santo esteja sobre mim, para que eu possa ministrar a Tua palavra com verdade e poder. Assim, oro com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, este texto, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, faz parte do discurso do apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, que é narrado aqui na Bíblia, e nós conhecemos a história. Naquele dia, Deus operou de maneira tremenda entre os discípulos, entre aqueles que estavam esperando em Jerusalém, que creram na palavra de Deus. Deus operou e muitos falaram em línguas, foram batizados com o Espírito Santo naquele momento. E o apóstolo Pedro, também cheio do Espírito, começa a pregar a palavra de Deus. Diz a Bíblia que o resultado dessa pregação foram milhares de conversões. 3.000 pessoas se convertem, recebem a palavra de Deus naquele momento. E no meio do seu discurso, o apóstolo Pedro usa estas palavras que nós lemos aqui, citando uma profecia bíblica do Antigo Testamento. Ele está associando aquilo que estava acontecendo, que as pessoas estavam vendo, presenciando, e algumas delas não entendendo o que estava acontecendo. Pedro explica, dizendo que aquilo é o cumprimento de uma profecia que está lá no livro do profeta Joel. E o que fala essa profecia, e aqui se refere Pedro, aos últimos dias. É assim que começa a profecia, e é assim que Pedro aqui reproduz o que foi dito pelo profeta àquelas pessoas que estão diante dele. Ele está falando que aquela palavra é um cumprimento, mas aquela palavra se refere aos últimos dias. Como entender, então, o contexto no qual Pedro falou estas coisas? O que eu creio, irmãos, é que desde aquele dia de Pentecostes, onde a igreja de Jesus começou de fato, onde pessoas se converteram, foram convertidas pelo poder do Espírito Santo e formaram a igreja do Senhor, desde aquele dia iniciou-se o período que nós chamamos últimos dias. A Bíblia não diz quantos são estes dias, mas são os últimos. E começaram a contar a partir daquele momento. Por isso Pedro diz: olha, o que vocês estão vendo é o cumprimento do que disse o Joel. E ele cita o texto. E estes são os últimos dias. Iniciam-se aqui os últimos dias.
Então Pedro cria que após a ressurreição de Jesus e o momento em que a igreja começou, ali também começou a contagem regressiva do relógio de Deus. Que nós, como mesmo disse Jesus, não podemos precisar, não podemos dizer de quantos dias se compõem estes últimos, mas sabemos, como Pedro acreditava, e eu também acredito, que ali estava iniciando a contagem regressiva destes últimos dias, e só Deus sabe quando ela vai terminar, mas que ela está em andamento, ela está. Nós não sabemos quanto tempo é, quanto tempo demora, quantos dias são, quantos dias ainda temos, mas a realidade é que desde aquele momento, já se passaram 2000 anos, os últimos dias estão se sucedendo. Pedro acreditava dessa maneira e ele estava sendo questionado pelo que estava acontecendo. As pessoas não estavam entendendo, então ele vai citar a profecia. Eu vou ler contigo a profecia. Abra comigo a Bíblia no livro de Joel, no capítulo número 2, profeta Joel, capítulo número 2, a partir do versículo 28 até o verso 32. Olha como diz a profecia bíblica. E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. Vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Veja, Pedro, em outras palavras, diz exatamente o que está escrito aqui pelo profeta Joel, descrevendo e afirmando ele que aquilo que eles estavam vendo, as pessoas sendo tomadas pelo Espírito Santo, era o cumprimento dessa profecia, já que a partir daquele momento estavam se iniciando os últimos dias, não é? Então, estes últimos dias, segundo diz a profecia, confirmada por Pedro, são dias de derramamento do Espírito Santo. Não é isso que está acontecendo? Desde o dia de Pentecostes, cada crente, cada pessoa que crê, é ungida pelo Espírito Santo, é convencida, convertida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita na vida dos cristãos, há um derramamento, muitos são batizados com o Espírito Santo. Esse derramamento é uma evidência desses últimos dias que nós estamos vivendo. Então, é um tempo de um grande derramar de Deus. E como diz o texto, sobre homens, sobre mulheres, sobre jovens, sobre velhos, sobre servos, sobre livres, qualquer tipo de pessoa. Não há distinção. O que o texto quer dizer é que não há apenas um grupo. Todas as pessoas de qualquer tipo, de qualquer idade, de qualquer situação, estão incluídas nessa bênção de receberem o derramar do Espírito de Deus nesses últimos dias. Então, pelo que a gente entende, são dias de grandes oportunidades, em que o Espírito Santo está atuando. Os últimos dias são dias de atuação do Espírito Santo. E aonde há uma conversão, houve uma atuação do Espírito Santo. Não existe conversão se não houver a atuação do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é uma pregação eloquente que convence uma pessoa, mas é o Espírito Santo que usa as palavras da pregação para imprimir no coração da pessoa a verdade, e então convencê-la e depois convertê-la. Então, aonde há uma conversão, há uma ação do Espírito Santo. E ainda estão acontecendo conversões. Amém, irmãos? Graças a Deus. São poucas até. São menos do que poderiam ser as verdadeiras, mas ainda acontecem. Por quê? Porque é um tempo de derramamento do Espírito Santo, é um tempo
de oportunidades. Mas o texto diz que também precedem a vinda do Senhor, o dia do Senhor, não é? Também faz parte desses últimos dias um período caótico. O versículo, voltando lá ao livro de Atos, capítulo 2, versículo 19 e versículo 20, diz assim: mostrareis prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Aqui ele fala de eventos que ainda não aconteceram, mas que também compõem os últimos dias. Talvez estes mais últimos do que estes, não é? Porque ainda não ocorreram, mas fazem parte desse mesmo conjunto de acontecimentos. Então, os últimos dias também são dias de alerta, de que coisas tremendas acontecerão. Um momento caótico, até para o universo criado por Deus, porque o que é dito aqui é que as coisas, da maneira como nós conhecemos, da maneira como são, vão deixar de ser, porque diz o texto que haverá sangue, fogo e vapor, o sol escurecendo, a lua avermelhando, e então o grande dia do Senhor. Isto é coisa que a gente não vê normalmente, mas é algo que a Bíblia diz que acontecerá e que faz parte desse período. Então, um tempo de sangue, fogo, vapor, um tempo de subversão radical de todas as coisas, até da ordem do universo, não é? Porque o sol sempre brilhou, mas nesse dia que precede o grande e glorioso dia do Senhor, ele vai deixar de brilhar, ele vai escurecer. Então é algo que vai abalar, porque poderes serão abalados, valores serão pervertidos, mas, ao mesmo tempo, o Espírito é derramado. E esta é a característica dos últimos dias, segundo diz a palavra de Deus. E no verso 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então também é um período de salvação. Estes últimos dias, os que precedem o grande e glorioso dia do Senhor. Um período de oportunidade. Crises convivendo junto com oportunidades, é o que esse texto mostra para a gente. E essa ambiguidade, ela também é confirmada pelo apóstolo Paulo. Agora eu quero ler contigo, 2 a Timóteo, capítulo 3, para nós vermos o que o apóstolo Paulo está ensinando ao seu discípulo Timóteo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, até o versículo 9, diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão adiante, porque a sua insensatez será de todo evidente, como também aconteceu com a daqueles. Veja o que diz o apóstolo Paulo aqui. De que época o apóstolo Paulo está falando, irmãos? Dos últimos dias. O texto de Paulo começa dizendo: nos últimos dias estas coisas acontecerão. Vamos comparar um texto com o outro. Alguém mais desavisado talvez pudesse dizer: olha, parece uma contradição, porque
Joel e Pedro dizem que serão dias de bênção, dias de derramamento do Espírito Santo, dias em que Deus vai operar coisas tão boas. Mas Paulo diz algo meio distante disso. Diz que os últimos dias serão só de dificuldades, e cita aqui um monte de coisas. Irmãos, não há contradição alguma no que está escrito aqui. Contradição existiria se uma coisa se opusesse à outra, se uma coisa anulasse a outra. Não, elas não se anulam, mas elas se complementam, se completam. Estas duas coisas acontecerão simultaneamente. Exatamente como diz Joel. Joel diz que lá também, antes do grande dia do Senhor, os poderes serão abalados. Ou seja, coisas ruins acontecem junto com coisas boas. Gente sendo salva, mas o sol escurecendo, as coisas complicando. Então, as duas coisas acontecem juntas. Os últimos dias, que é esse período que nós estamos vivendo desde que a igreja começou, são dias de ambiguidade, em que, ao mesmo tempo, há um derramamento do Espírito Santo salvando muita gente, mas, ao mesmo tempo, há uma depreciação da qualidade da vida humana, do ser humano, do moral, do caráter das pessoas, que continuam indo de mal a pior, como lembra e adverte o apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo. Veja só o que ele está aqui afirmando. Só que o que chama mais atenção no texto de Paulo é que ele é enfático quando fala algumas coisas aqui. Eu quero ler contigo do verso 1, de novo no texto de Paulo, até o verso 4. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Essa é a descrição principal do que ele está falando sobre os homens, de uma maneira geral, o homem genérico, homem, mulher. É isso, e é assim que eles serão nos últimos dias. Mas uma coisa nos leva a pensar aqui. Paulo vai depois dizer que eles têm forma de piedade, mas negam o poder de Deus. Então, irmãos, de quem Paulo está falando aqui? Se ele estivesse falando das pessoas do mundo, não seria novidade nenhuma. Porque no mundo, as pessoas sempre foram assim, mesmo antes de Cristo. Veja, nos tempos de Noé, as pessoas eram assim, e por isso veio o dilúvio, né? Em Sodoma e Gomorra, as pessoas eram assim. O homem sem Deus sempre foi assim, sempre foi do jeito que está escrito aqui. Então, o que mais chama atenção no alerta de Paulo é que Paulo está dizendo que as pessoas na igreja serão assim. O alerta a Timóteo não é assim: olha, Timóteo, cuidado, inocente Timóteo, que as pessoas no mundo vão ser assim. Não, isso Timóteo já sabia. Qualquer pessoa que vive no mundo que não é cristão é assim. E todo cristão sabe que as pessoas no mundo são assim. O que Paulo está alertando é que na igreja, nos últimos dias, algumas pessoas vão se portar assim. É aí que a coisa pega, irmãos. No mundo, isso não me surpreende. Eu sempre digo aqui, eu não fico surpreso com o que uma pessoa do mundo é capaz de fazer. Algumas pessoas ainda se surpreendem. Eu não consigo ficar surpreso. Porque elas são capazes de fazer tudo. Não tem Deus, não conhece Jesus, não tem uma vida de santidade. Então, elas são capazes de fazer tudo. Porque nelas habita a natureza humana que também habita em nós e que é inclinada ao pecado. Mas elas não têm o Espírito Santo para incliná-las para o outro lado. Então, elas vão fazer todas essas coisas. Mas o que Paulo está dizendo é que os últimos dias serão tempos difíceis, porque na igreja, entre as pessoas que têm aparência de piedade, vai acontecer esse tipo de coisa. Essas coisas vão se evidenciar na igreja. E isso é o que chama muita atenção aqui nesse texto. As coisas vão ficar assim dentro daqueles que a gente chama
povo de Deus. Verso 5, é o que ele fala: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Por que o também? Porque fugir de quem faz isso tudo, a igreja sempre fugiu. Não há comunhão entre luz e trevas, a palavra de Deus afirma isso. Um cristão genuíno não pode ter comunhão com pessoas assim. Mas Paulo, quando diz, olha, na igreja isso também vai existir, ele diz, também foge desses. Do mesmo jeito que você foge dessas pessoas que fazem isso no mundo, quando você vê isso na igreja, foge delas também. Foge porque isso é característica dos últimos dias. Então, Paulo está dando este alerta a Timóteo, pessoas de dentro da igreja. Irmãos, isso é terrível. E se nós olharmos o capítulo 2 aqui de Timóteo, da segunda carta, nos versículos anteriores você vai ver Paulo preparando o que ele iria dizer no capítulo 3. Ele está falando aqui exatamente das falsas doutrinas, dos falsos crentes, e aí ele emenda no capítulo 3, dizendo que isso vai ser mais evidente ainda nos últimos dias, que já estavam vivendo, desde que Pedro fez aquele discurso. A igreja já estava sendo contaminada na época de Paulo. Por isso, antes do capítulo 3, ele já fala de falsos crentes. Só que ele diz, olha, quanto mais os dias são últimos, mais isto se evidencia, mais isso é perceptível, mais isso é escandaloso, quanto mais o tempo se aproxima e quanto mais últimos são os últimos dias. E do que Paulo está falando? Está falando de obreiros da igreja, está falando de líderes da igreja, está falando de gente, a princípio, de dentro da fé. E ele está dizendo que essas pessoas que deveriam ser de um jeito, acabarão desse outro jeito. E que jeito é esse? Os homens serão egoístas. Então veja o que ele está dizendo: a pessoa que deveria ser generosa vai acabar se tornando egoísta. Não é o que nós temos visto com os cristãos de hoje? Ao invés de compartilharmos o amor de Deus, muitas pessoas vêm para a igreja para receber de Deus alguma coisa, porque querem alguma coisa para si mesmas. Se o outro vai receber alguma coisa ou não, não me interessa. A pessoa está preocupada consigo mesma. Então, irmãos, o que é o texto? É o cumprimento do que nós temos visto aí. Então, o que Paulo está dizendo é que as pessoas que deveriam ser assim se tornarão de outra maneira. Quem deveria ser cheio de afeição vai se tornar um desafeiçoado. Não das qualidades que ele coloca aqui. Olha só o que ele fala: egoísta, avarento, jactancioso, arrogante, orgulhoso, se gabando, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, sem afeição. Não deveria ser o cristão o mais afeiçoado de todos os homens, mostrando amor? Mas a Bíblia diz que nos últimos dias, alguns dentre nós se mostrarão sem nenhum tipo de afeição, sem nenhum tipo de afeto por ninguém. É isso que chama atenção no texto de Paulo. Aquele que deveria ser humilde se tornará arrogante. E o que Jesus disse? Que ele resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Veja o que vai acontecer, irmãos. Dentro da igreja, nos últimos dias, vai ter cada vez mais gente assim, com aparência de piedade, mas por suas ações negando o poder de Deus, com cara de uma coisa, mas que na verdade é outra. É da igreja que o apóstolo Paulo está falando, e isso é alarmante, não é, irmãos? Isto é alarmante. Todas essas coisas dentro da igreja. Como eu disse, não há contradição entre os textos. As duas coisas vão acontecer dentro da igreja. Deus vai continuar derramando o Espírito Santo, amém? Mas os falsos vão cada vez se tornar mais evidentes. O joio vai continuar junto com o trigo até o final, mas o joio vai se tornar cada vez mais abundante.
mais notado, mais perceptível. Por isso Paulo diz, foge também destes. Repara o que está acontecendo e não se associe com pessoas assim, é que o apóstolo Paulo está aqui dizendo ao seu discípulo Timóteo. Então, são tempos de bênção, são tempos de Espírito Santo ser derramado, mas também é tempo de muita tristeza, de muita coisa ruim que está acontecendo. Como disse Jesus, muitos chamados, poucos escolhidos. Muita gente ouvindo o Evangelho, talvez até aumente a frequência nas igrejas, mas isso não quer dizer que aumentou o número de cristão, de convertido de verdade, né? De gente lavada, remida pelo sangue de Jesus. Essa é uma realidade, irmãos, que nós vivemos hoje, na igreja, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Nós vivemos essa realidade. Os escândalos hoje estão na igreja, não é verdade, irmãos? É na igreja que aparecem e se identificam e que chamam mais atenção os escândalos. O escândalo na igreja chama mais atenção do que o escândalo em qualquer outro lugar. Apesar de que o escândalo não é bom em lugar nenhum, mas na igreja ele é mais aviltante ainda. E é esse quadro predito por Deus que nós estamos vendo acontecer dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, Deus ainda está agindo. O Espírito Santo ainda está convertendo. Deus ainda está derramando do seu Espírito sobre a vida de muitos. É o que diz aqui o texto, e eu creio que também está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, um monte de esquisitice no meio evangélico. Tem ou não tem? Você já viu esquisitice? Né? Eu já não sei nem mais que nome que eu dou para essas coisas. Não é verdade? E pessoas na televisão fazendo esquisitices, né, irmãos? E alguém dizendo, olha lá, você é crente assim? Alguém dizendo, você é evangélico? Eu vi lá o pastor na televisão se contorcendo todo, pulando, dando cambalhota, né? Recebendo uma entidade demoníaca e dizendo que é o Espírito Santo. De repente ele está lendo Joel 2 e está dizendo, olha gente, isso aqui que vocês estão vendo é o cumprimento. Deus está derramando sobre mim o Espírito, por isso que eu estou pulando aqui igual um pica-pau, sei lá, qual é o bicho que pula aí? Canguru. De repente ele vai dizer isso. É o cumprimento, olha, está se cumprindo em mim, estou aqui saltando igual uma gazela, mas é o Espírito Santo. É o dia de acontecer tudo isso, irmãos, como disse o apóstolo Pedro. Avivamento, ao mesmo tempo de juízo. Avivamento, ao mesmo tempo de coisas estranhas. E o que isso tem para nos ensinar e por que a Bíblia revela isso para nós? Porque nos últimos dias, irmãos, também é dia de nós, que somos cristãos, que somos autênticos, genuínos, verdadeiros, exercitarmos e termos e pedirmos a Deus cada vez mais discernimento. Para discernir o que é certo e o que é errado, o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é do bem e o que é do mal. É um dom do Espírito, o discernimento. E esse tempo que a gente vive é o tempo do discernimento. É o tempo que a gente mais precisa de discernimento. Hoje não é fácil, irmãos, você se posicionar, não é fácil você julgar. Aí vem alguém e diz, não julgueis. Nós não podemos julgar. Se nós não podemos julgar, temos que aceitar tudo. Tudo que nós fazemos requer um julgamento. A Bíblia não proíbe o julgamento. Ela só adverte que se você for muito rigoroso no teu julgamento, da mesma forma serão rigorosos no julgamento quanto a você. Mas julgar é necessário. Em tudo que a gente faz, a gente julga. Você julgou que roupa você botaria para vir ao culto hoje? Não julgou? Você julgou. Você escolheu entre uma e outra, você viu que uma não era boa, a outra era melhor. Tudo requer um julgamento da nossa parte. E quanto mais discernimento tivermos, melhor poderemos julgar. A Bíblia nos manda julgar, irmãos. Manda julgar as profecias que a gente escuta. Manda julgar
as coisas têm que ser feitas e recebidas com discernimento. E hoje é o dia do discernimento, mais do que nunca. E quanto mais o tempo passa, mais discernimento. Porque senão, a gente aceita qualquer coisa. A gente engole qualquer coisa, né? A gente faz aquilo que Jesus uma vez criticou os fariseus. A gente começa a coar mosquito e engolir camelo. Se preocupar com bobagem e acabar fazendo vista grossa para coisas muito piores e muito maiores. Então é dia de discernimento, porque esse avivamento é acompanhado por juízo. E isso desde o dia de Pentecostes. Pentecostes foi uma bênção, não foi? Há um texto que eu li outro dia aqui na igreja, continuando no capítulo, acho que é o capítulo 4 de Atos, em que a Bíblia diz, dia a dia o Senhor acrescentava os que... Não, no próprio capítulo 2, né? Dia a dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. A igreja contava com a simpatia de todo o povo. Coisas maravilhosas. Mas, ao mesmo tempo, perseguição depois aconteceu. Coisas maravilhosas Deus estava fazendo na igreja. A igreja tinha tudo em comum, as pessoas se ajudavam mutuamente, as pessoas eram dispostas a fazer, a ajudar, a participar. Maravilha! Mas no meio dessa igreja você vê Ananias e Safira sendo fulminados e caindo mortos no chão. Você vê, é dia de avivamento, de bênção, de derramamento, mas é dia também de juízo acontecer. Porque no meio da igreja tem gente igual a Ananias e Safira, que mente, que engana, que rouba. Então, irmãos, tudo isso acontece ao mesmo tempo desde a época de Pedro. Só que o alerta é que agora, cada vez mais evidente. Não é mais Ananias e Safira, quem dera, né? Agora é uma grande multidão de Ananias, de Safira, de todo tipo de gente que você possa elencar aí. Então a igreja cresce, mas a igreja também adoece, muitas vezes. A igreja cresce, mas muitas vezes o crescimento é doentio. E como já disse aqui, nem tudo que cresce é bom. Tumor cresce, é bom. Quando você tem um, você é doido para ele diminuir, né? Você pede, oh Deus, faz crescer o meu tumor. Você pede, não, você não pede isso, né? Nem tudo que cresce é bom. Nem tudo que cresce é uma evidência de que Deus está operando, está ajudando, está fazendo. Tem muita coisa ruim que cresce, não é, irmãos? E aí a gente precisa analisar essas coisas e pedir a Deus discernimento para os últimos dias. Porque estamos avançando cada vez mais nessa contagem regressiva. Cada vez mais nos aproximando daquele dia. E aí? A pergunta que eu quero deixar para uma reflexão final essa noite. Não sabemos quanto tempo temos. O quadro está aí pintado. O de Joel, cheio de bênção, cheio de poder do Espírito Santo. E o de Paulo, numa igreja onde tanta coisa podre também se levanta. Quem são essas pessoas? Essas pessoas somos nós, a igreja do Senhor. Concorda? Quando falamos da igreja, quem é a igreja? A igreja somos nós. Nós somos a igreja. A pergunta que cada um de nós tem que fazer é a seguinte: eu quero ser o cumprimento da profecia de Joel ou o cumprimento da profecia de Paulo? Algum de nós vai ser. Alguns de nós vamos ser o cumprimento da profecia de Joel. Mas alguns de nós, generalizando a igreja, seremos o cumprimento da profecia de Paulo. Quem são esses jactanciosos, arrogantes? Da onde eles são? São da igreja. E quem são esses cheios do Espírito Santo, cheios de poder, de graça? Da igreja. Todos dois são da igreja. Eu, você, queremos ser o cumprimento de que profecia? De Joel ou de Paulo? Isso, irmãos, depende do nosso discernimento e da nossa escolha. Ninguém é obrigado a ser assim. Você pode escolher. Ninguém é obrigado a agir dessa maneira. Então, o que precisa é que a gente se torne o cumprimento da profecia de Joel.
Só que o cumprimento da profecia de Joel fala de ser cheio de quê? Do Espírito Santo. E para ser cheio do Espírito Santo, eu preciso ser vazio de todas aquelas coisas que Paulo falou. Eu preciso ser vazio de arrogância, vazio de jactância, vazio de tudo aquilo, para que então eu seja cheio do Espírito. Estamos na balança, irmãos. Para que lado está pendendo a nossa balança? Que a gente possa responder agora ao Espírito Santo. Amém? Que Deus nos abençoe com a reflexão na sua palavra. Vamos orar, vamos louvar e vamos pedir a Deus que nos dê discernimento. Quero orar junto com você. Pai amado, estamos aqui, Senhor, na tua casa, na tua igreja, somos a tua igreja. Mas não queremos, Senhor, ser o cumprimento da profecia de Paulo. Queremos ser o cumprimento da profecia de Joel. Queremos ser instrumentos poderosos em tuas mãos, cheios do Espírito Santo, profetizando, sonhando, tendo visões, todas elas dadas por Deus, usados pelo Senhor para a propagação da tua palavra, como exemplo, Senhor, como exemplo de alguém em quem o Espírito Santo habita e opera. Esses queremos ser. Pai querido, nenhum de nós deseja ser o cumprimento da profecia de Paulo, mas às vezes, Senhor, alguns acabam se tornando, assim como Paulo mencionou. Ajuda-nos, Senhor, a discernir essas coisas, a olhar para dentro de nós, porque tua palavra diz, se julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados pelos outros. Muitas vezes somos julgados porque não nos julgamos. Se tivéssemos nos julgado primeiro, com isenção, com responsabilidade, já teríamos mudado algumas coisas, alguns procedimentos. Pai querido, fala ao coração de cada filho teu esta noite, porque ainda há tempo de consertar, ainda há tempo de agir diferente, ainda há tempo de ser cheio do Espírito Santo, ainda há tempo de ser um instrumento em tuas mãos, porque são os últimos, mas ainda não acabaram, Pai. Ainda não se escureceu o sol, ainda não avermelhou a lua, ainda há tempo, Senhor, para uma mudança, para uma transformação. Transforma a tua igreja, Pai, não somente aqui onde estamos, mas em toda a terra. Derrama sobre nós o teu Espírito, Senhor. Como diz a profecia de Joel, é o que eu te peço orando com os irmãos, em nome de Jesus. Amém.